aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como prometido, estamos aqui com mais uma edição do programa Cantando Histórias, que vai ao ar toda quarta-feira a partir das 19 horas no canal do YouTube Mamá Voz e Violão, trazendo sempre grandes e boas histórias. E dessa feita estamos aqui com esse cara, Matheus Aquino, um cara que tem uma história nova, mas belíssima aí, um cara que está traçando seus caminhos na comunicação Nordeste, Brasil. Matheus, seja bem-vindo, é uma grande satisfação receber você. De outras vezes já queria convidar, mas você sempre está pela capital nos seus trabalhos. E dessa feita de férias aqui em Uiraúna, a gente entrou em contato e deu certo. É um prazerzão receber você aqui no canal do programa Cantando Histórias. Seja bem-vindo, traga seu bom dia, boa tarde, boa noite à nossa legião de telespectadores. Olá, Mamá, grande abraço para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Satisfação imensa estar aqui em seu programa. Eu que moro na capital, como você bem citou, e principalmente morando lá, você percebe ainda mais o carinho e o amor que o iraunense tem com o Iraúna. Isso é bom. Isso é muito interessante. Por onde eu ando, e principalmente quando a gente encontra, claro, os iraunenses, sempre enaltecendo muito a terra, o amor que tem pela cidade, pelas raízes. Eu acho que esse programa seu é muito bonito, porque você valoriza o Iraúna, você valoriza a terra, sempre trazendo os iraunenses para contarem as suas histórias aqui. Então eu acho isso muito bacana. É um prazer muito grande estar aqui para contar um pouquinho dessa minha história, como você disse, muito jovem, mas graças a Deus trilhando uma carreira aí pela frente. Matheus, e falando em capital, eu estive em janeiro agora em João Pessoa, e eu acho que eu sou o primeiro cara do hotel que vai tomar café. Eu sou o primeiro cara que vou tomar café. 6 horas já vai. Antes da menina estar lá com a lixa, eu já estou, pô, que hora. Acordo cedo, né, bicho? Horário assim que a gente tem aqui no sertão. E vou lá, tal, e pum, a televisão. Aí eu tô lá tomando café, conheço a voz desse cara, não vou olhar ainda não, mas quando vejo que tá o Matheus na televisão, passando os gols do paraibano, e é uma satisfação enorme, enche a gente de orgulho. Eu queria dizer a você que, não só eu, mas várias pessoas que te vê na TV hoje, justo na TV Globo, né, é afiliada do Cabo Branco, não é isso? Isso. É a TV Cabo Branco e TV Paraíba, afiliadas da TV Globo. Da TV Globo. E você lá, cara, no horário ali nobre da televisão, isso enche a gente de orgulho, e enche mais a gente de orgulho quando a gente está fora daqui. Tu entende isso, né? Sim. Quando a gente está aqui, passei com o Matheus ali agora, pô. Aí Matheus passou com o Mamãe, e aí beleza, tal, mas quando a gente está fora, que vê alguém de casa, é impressionante como você, você olha assim, passa a mão, mas massa demais, o cara lá do Iraúna tá aí. E eu tive essa experiência de estar lá em João Pessoa e acordar justamente com você na TV, trazendo os gols do paraibano. É uma satisfação. Vamos contar um pouco dessa história aí, dessa escalada sua de Uiraúna. Você vai contar já onde você nasceu, um pouco das suas origens, da sua família, trazer quem são, porque o pessoal é incrível. Parece que o pessoal que mora fora de Uiraúna assiste mais o programa do que as pessoas que estão aqui, né? Então eu queria que você passasse para o pessoal que está em casa, de onde vem Matheus Aquino, qual é a sua família, os seus pais, né, avós, e trazer um pouco dessa árvore genealógica aí de Matheus Aquino, para o pessoal que está em casa, até a gente chegar no seu momento atual. Pronto, maravilha. Meus pais moravam em São Paulo, e aí em dezembro minha mãe veio aqui para o sertão, para que eu pudesse nascer por aqui, para ter o apoio da minha avó materna. Okay. E aí em 11 de dezembro de 2000 eu nasci em Souza. De nascimento sou souzense, mas apenas de nascimento. Eu realmente me considero iraunense. O coração é aqui. O coração é aqui. Minha raiz é aqui. E aí pouco tempo depois, minha mãe volta para São Paulo. E aí ela, meu pai e eu ficamos lá até os meus 4 anos de idade, em 2004. Meus pais vieram e aí fiquei de vez por aqui. Minha mãe Sua mãe também souzense ou... Minha mãe é iraunense. Minha mãe é iraunense e meu pai... Isso. Meu pai é de Marcelino Vieira. Marcelino Vieira. Uma cidade que tem uma ligação boa aqui também com o Iraúna, né? Exatamente. Muitos iraunenses lá também. Isso. E aí, minha mãe já foi inclusive uma convidada aqui do seu programa. Sim. Foi um programa muito bacana. Minha mãe é Janete, meu pai é Canindé. Um homem muito conhecido que é da minha família é meu avô materno, Tonaí, muitas pessoas não conhecem. Comerciante, né? Comerciante. Enraizado aqui em Uiraúna há muito tempo, no centro de Uiraúna. Isso. Aí o povo pergunta, você é quem é? Eu sou Janete, da Tonaí, então as pessoas conhecem muito, meu pai também é Canindé. Já minha família paterna é inteira de Marcelino Vieira. E aí tem essa boa mistura, 50% paraibano, 50% show de bola. Até porque parte da família da minha mãe também é do Rio Grande do Norte, de Tenente Ananias, que é pertinho também de Marcelino Vieira. Então eu tenho muito essa questão Paraíba e Rio Grande do Norte. Mas, como eu disse, nasci em Souza, mas coração mesmo, minha raiz é aqui em Iraúna.
Matheus, sua parte estudantil, seu contato com as letras aqui em Uiraúna. Isso. A minha base foi muito toda aqui. Menino Jesus, Afonso Pereira, e aí terminando o quinto ano, né? Que aí foi com a grande professora Tio Branquinha, que essa é uma das pessoas que eu vejo que são uma das mais queridas aqui da cidade. Já convidei várias vezes, mas ia estar em falta comigo, mas um dia eu consigo. E aí, no sexto ano até o nono, fui para o Carmelita, trilhei uma trajetória da minha parte estudantil em Cajazeiras também, e aí o ensino médio, concluí em Uiraúna, na escola estadual, e fui muito feliz, inclusive com excelentes professores, alunos muito bons. Fui aprovado no Enem estudando aqui pela escola estadual, Dr. José Eduardo Filho, que inclusive pouco tempo depois que eu saí, passou por toda aquela reforma, virou SIF, estava baixo de uma estrutura. Mas fiz realmente a minha carreira estudantil aqui em Uiraúna, Cajazeiras e a parte de universitária em João Pessoa, na UFPB. Matheus, é incrível como as coisas acontecem assim. A primeira, eu já tinha visto você algumas vezes aqui em Uiraúna e tudo mais, mas uma vez você pegou uma carona comigo de Cajazeiras para cá, né? Estudava junto também com o Pedrinho, que estudou lá na ETESC, e eu já percebi o seu potencial desenrolar assim nas palavras e acertadas, o momento certo. Eu digo, esse bicho é foda, tal, pensando comigo mesmo assim, o jeito de conversar, desenrolar, tal. E aí você galgou esse voo aí já para cursar comunicação social. Isso. Já era um pensamento seu ou veio moldando aos poucos para depois você ter essa definição? Mas eu sempre gostei muito de futebol, sempre gostei muito de esporte, de modo geral. Né? E aí, embora o meu talento... Praticava também? Praticava. O talento é inegável. Quem me vê com a bola no pé sabe que o talento é inegável. Sabe que ele é. Mas aí eu gostava muito de esporte, gostava de assistir, gostava de conversar, de analisar. E aí, aos poucos, eu fui percebendo que talvez o jornalismo fosse uma área que se encaixasse mais comigo. Nunca fui tão bom de exatas. Isso aí tu traz de teu pai, porque teu pai é um abnegado pelo Flamengo, gosta de tudo e gosta de conversar também. Gosto também. Minha mãe é uma pessoa que gosta muito das palavras, faz poemas muito bonitos, por sinal, é professora também. Justamente. E como você disse, meu pai é flamenguista, gosta de esportes também, gosta de conversar, baixar é uma característica dele. E acho que juntou um pouco essa parte de ambos, isso. E aí eu vi que talvez no esporte eu não tivesse a carreira de atleta, mas que nessa área de jornalismo talvez se encaixasse comigo. E aí aqui em Uiraúna, a gente até vai indo lapidando aos poucos, no passado da conversa, algumas pessoas que foram me apadrinhando ao longo do tempo. Mas eu acho que os dois pilares realmente foram os meus pais, porque sempre me deixaram muito livres para escolher qual curso eu quisesse enfrentar. Porque a gente sabe que há décadas medicina é o que está em crescimento, o direito, embora talvez tenha se dado nos últimos anos, ainda está com uma área muito procurada, odontologia, enfim. Mas eu busquei o jornalismo e meus pais sempre me abraçaram demais. E aí aqui em Uiraúna eu fui começando a entrar em alguns locais, como você sabe que ele fez até parte da Capivara FM, nós fizemos um programa lá por alguns meses, que foi na marca do pênalti, foi o meu primeiro contato direto assim, com comunicação, especialmente com rádio. E aí a gente fez um programa muito bacana durante alguns meses, no período da Copa do Mundo. E aí lá conheci um cara que foi fenomenal para mim, muito importante, que foi o João Neto. E aí o João Neto me levou para o Uiraúna.net, eu tive a oportunidade de ter um blog, que era o blog A Coluna do Matheus. E aí eu escrevia sobre futebol, especialmente sobre futebol nacional. Eu ainda não tinha contato muito grande com o futebol paraibano, com o Botafogo, com o 13, com o Campinense, com o Souza, eu não conhecia muito, para ser honesto. Mas aí falava muito sobre futebol nacional, e aí a gente começou a criar uma parceria muito boa, muito prolífera. O João Neto me levou para cobrir os carnavais de Uiraúna, e aí a partir daí a gente foi tendo esse laço muito importante, entrevistando candidatos a prefeito, entrevistei Segundo Santiago, entrevistei a atual prefeita de Uiraúna, Leninha Romão. E aí fui criando mais casca, aprendendo mais, tomando mais gosto, acima de tudo. Importante. Sendo aprovado, graças a Deus, para a Universidade Federal da Paraíba em 2019. E aí entrei na Mais FM. E aí Erivan Moraes foi um cara muito importante para mim. E aí eu passei a fazer parte, em alguns momentos, da bancada da Mais FM, do programa das 6 da manhã, que é um programa de muita audiência. Comando geral. O Comando Geral. E aí, em 2020, eu tive o prazer de realizar um sonho, que foi narrar a apuração da candidatura das eleições municipais de 2020. Tome nota. E tome nota, atenção na anotação, tome nota.
uma daquelas eleições que talvez tenha sido uma das mais acirradas da história de Iraúna. E foi um momento muito emocionante para mim, porque desde sempre, quando criança, a gente escutava aquela vinheta. Ela ali pega bem mais fino. Certeza. Eu sempre tive muita vontade, gostava de política também, tive a oportunidade de cobrir essas eleições municipais de 2020. Então, nesse caminho aí, muitas pessoas importantes, os meus pais, o João Neto, Erivan Moraes, muitas pessoas que realmente me abraçaram, que foram importantes para essa minha base, até indo aos poucos e chegando, graças a Deus eu estou chegando. Show de bola, Matheus. Então é isso. Foto Ideal, estúdio fotográfico. Digisat, segurança eletrônica. Farmácia Padre Anacleto, a nossa farmácia. Aquisson Magazine, a loja das variedades. Aquicel, assistência em celulares, tablets e vendas de acessório em geral. Que Joia Ótica, o caminho certo para uma boa visão. Ananda Presentes. Dr. Kleber Costa de Oliveira. Pousada Beleza, sua casa fora de casa. Conforto, comodidade e segurança. Sacolão Unifrutas, tudo em um só lugar. Una Ovos, saúde e qualidade na sua porta. Misael. Dr. Marlon Arthur, cirurgia geral e urologia. Veinho Atacarejo, autosserviço, lojas em Uiraúna, na Paraíba e Tenente Ananias, Rio Grande do Norte. Crescer com afeto, espaço infanto-juvenil, psicóloga, doutora Jéssica Larissa. Madeireira Formiga, madeiras e materiais para construção com qualidade. Una Salgados, venha se deliciar com o sabor da felicidade, no centro de Uiraúna, Paraíba. Posto Santo Antônio, pousada e conveniência, BR 391, saída de Uiraúna para Souza. Clean Mais, clínica especializada, Dr. Denis Pinheiro, no centro de Uiraúna, Paraíba. Programa Cantando Histórias, conversando hoje aqui com o Matheus Aquino, nas afiliadas da Rede Globo, lá na capital, TV Paraíba e também TV Cabo Branco. Como eu já disse, é fácil a gente ver Matheus hoje na TV, porque quando tem Campeonato Paraibano, a Copa do Brasil já estou também, né, Matheus? Já, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Paraibano, Série B, Show de bola, é sempre importante demais. Matheus, e esse voo daqui para João Pessoa, você estava falando do tempo que você estava na Mais FM, comando geral, fez a cobertura das eleições, realmente um momento importante. Todas as pessoas da cidade do Uiraúna, votantes e não, né? Porque parece que a política está mais próxima a gente, assim, cidade pequena, e a gente se liga muito enraizado, se liga muito nisso. João Pessoa. Mamá, eu estava na época na Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Uiraúna, então trabalhava junto com a Prefeitura de Uiraúna e também na bancada da Mais FM. Trazia os informativos da Prefeitura. Exatamente. Fazia todo o trabalho de comunicação da Prefeitura, desde assessoria da gestão, assessoria da prefeita em si, fazia um trabalho bem minucioso de anúncio, de divulgação, de notícia, de assessoria mesmo, de refutar o que fosse importante, o que fosse necessário, enfim. E aí, na última semana de janeiro de 2022, eu recebi uma mensagem da TV Cabo Branco, do então editor do Clube Esporte Paraíba, que é um cara que foi fenomenal na minha vida, me lapidou demais enquanto jornalista, Ricardo Vieira, que não faz mais parte da equipe. E aí dizendo que tinha uma vaga de estágio aberta para o setor de esporte da TV Cabo Branco. E até então, Matheus, como foi esse conhecimento da sua pessoa com o seu trabalho aqui no Uiraúna, essa ligação, como foi essa ponte aí? Para ser honesto, eu não consigo dizer com exatidão. Mas em 2021, o Uiraúna foi uma das primeiras cidades, se eu não me recordo bem, a primeira, que decretou lockdown por conta da Covid-19.
E aí, por ter sido a primeira, a TV Paraíba ela veio fazer uma reportagem aqui em Iraúna, e aí eu tive um contato com o seu assessor de comunicação da prefeitura, um contato direto com a TV Paraíba, que aí foi o repórter cinematográfico, o Beto Silva, que tem uma importância muito grande para mim, fizemos diversos trabalhos juntos. Tive esse contato direto com ele, isso, cobre mais de 100 municípios, é um trabalho fenomenal de Beto. E aí foi o primeiro contato que eu tive com eles. Tive contato na época com o Laerte Cerqueira, que era editor da coluna de política, hoje é editor-geral da Rede Paraíba de Comunicação. Então eu acho que teve esse contato. É um rapaz jovem, no sertão e tal. Eu acho que talvez tenha partido daí. Que massa, bicho. E aí viram que eu trabalhava no rádio, já apresentava o programa, ancorava o programa, e estava fazendo também a assessoria da prefeitura. E a então, gente não pode deixar assim de pensar no futebol, olheiros, né? Tem olheiros em todo lugar, né, bicho? Para lapidar os diamantes. Sempre tem gente de olho em todo canto. A gente isso é de modo geral para a sociedade. Tem entendimento do que fazendo bem, sempre vai ter gente de olho. Sempre vai ter gente de olho. Se eu tocar para uma mesa, eu faço com a mesma emoção se tiver 50 ou 100. Isso é demais. E aí eu acho que foi esse contato. Cabo Vieira mandou mensagem para mim, perguntou se eu estava disposto a participar do processo seletivo, eu disse que sim. Por estar a quase 500 km de distância, eu disse que eu queria ter quadro de ir para João Pessoa. Ele falou, não, pelo menos essa primeira etapa a gente pode fazer remotamente. Fiz, fui aprovado. Aí ele disse, a partir da segunda você vai precisar vir para cá. Aí eu fui determinado. Isso tipo uma quarta-feira, a partir de segunda-feira eu quero você aqui. Exatamente. Cara. E aí fiz o segundo processo seletivo e já fiquei para João Pessoa. Fui aprovado. E meu primeiro dia foi 31 de janeiro de 2022, foi meu primeiro dia na Rede Paraíba de Comunicação como estagiário. Então fiquei tanto de janeiro de 2022 a dezembro de 2023 como estagiário e desde janeiro do ano passado efetivado no GE Paraíba como repórter. Massa, massa. Fala desse tempo de estagiário, como é a emissora, como é a receptividade dos outros, como se diz, profissionais que estão lá dentro, né? Você está chegando, iniciando, vendo as coisas, curiosidade, como foi esse afago, essa recepção sua lá na TV Paraíba e na TV Cabral? Não, mas foi assim, de certa medida um choque muito grande, porque você vê uma estrutura profissional de outro nível. Porque a minha base aqui foi a Capivara FM, de lá eu vou para Mais FM, já é uma estrutura diferente, uma estrutura mais profissional, e quando eu saio, e eu tenho contato a parte de comunicação, que você ficou também da prefeitura, né? Já foi mais um pouco de já veio diferente. Melhor. Exatamente. E quando eu chego numa afiliada da Rede Globo, você vê toda aquela estrutura, você se assusta. Você sendo alguém que está estudando, que está tendo um contato na UFPB, mas quando você chega lá, é uma estrutura totalmente diferente. É muita gente trabalhando. Nesse período aí, você estava cursando ou já... Estava cursando ainda. Estava cursando ainda. É porque como foi o período da pandemia ainda, então eram aulas remotas. Grande parte do curso foram aulas remotas. Tanto é que por isso que eu voltei para Iraúna, voltei em março de 2020, fiquei até janeiro de 2022, porque foi o período em que a universidade ficou fechada por conta da pandemia e eu estudando remotamente. E aí quando eu retorno, vejo aquilo tudo, aquilo me fascinava, mas também me assustava, por ser muito, muito grande. E aí fui aprendendo aos poucos. Cadu Vieira me lapidou demais, porque para além de ser jornalista, Cadu Vieira também é formado em letras. E aí eu fui estagiário para o web. Eu ia para o site, então era fazer matérias para o site. Então ele me ajudava muito, porque a gente tem que seguir muitas diretrizes da Globo, que eu escrevi para o Globo Esporte, também para o Jornal da Paraíba, como ele escreveu. Mas a gente tem que seguir as diretrizes, aprender como é que funciona o sistema. Então, uma escadinha degrau a degrau. Você foi logo para a parte... Vai logo para o web. Você vai ser lapidado lá. Para entender como são os processos de apuração jornalística, como são os processos da dinâmica do site, de entender que a gente não pode começar, se for uma reportagem factual, como a gente chama, que é a notícia do agora, não começar com um artigo, por exemplo. Claro que eu estou fazendo de uma forma mais resumida. Mas entender como é que funciona todo o processo. O Cadu foi muito importante nesse sentido para mim. Mas o meu chefe mor, Expedito Madruga, isso foi tão importante quanto foi ter me dado a oportunidade, mesmo enquanto estagiário, de ir para outros veículos da casa, que foram a Rádio CBN. Então, mesmo estagiário, eu tive a oportunidade de ir para a CBN, que é uma rádio muito grande, a maior de João Pessoa, de poder dar minha voz e contribuir também para o rádio. E aos poucos aparecer na televisão também. Sempre na coluna esportiva. Sempre na coluna esportiva. Então, meu ano de 2022 inteiro na coluna esportiva. 2023, 2024, 2025, fazendo uma matéria aqui acolá, que a gente chama de jornalismo. Que é, como por exemplo, esse ano eu fiz uma reportagem de São José de Piranhas, conta da história da Vila São José de Piranhas, que está
Sub-10 há mais de 100 anos. Então, eu tive, aos poucos, pude fazer algumas matérias jornalísticas, mas sempre na coluna esportiva. Okay. Então, em 2022, por exemplo, o Expedito Madruga me deu a oportunidade de eu ir para Aracaju para cobrir o Jetson, os Jogos Escolares. No mesmo ano, passei 2 semanas no Rio de Janeiro, cobrindo os Jogos da Juventude, que também é uma categoria escolar. Me perguntar por essas experiências, além de João Pessoa, né? Que eu te vi também nos Jogos Escolares, foi no Rio, não foi isso? Eu fiz Aracaju e Rio de Janeiro em 2022 e Ribeirão Preto em 2023. Mesmo sendo estagiário, eles me deram a oportunidade, confiaram muito em mim e saber que eu poderia ir, poderia entregar, tanto para o rádio, quanto para o site, quanto para a televisão. Então eu mesmo sozinho também fazia o trabalho do cinegrafista, por exemplo. Era um celular como esse seu, um microfone lapela, fazia as imagens, escrevia o que a gente chama de off, que é a gravação, fazia tudo. E aí no Rio de Janeiro mesmo, eu tive a oportunidade, por exemplo, ir ao Ninho do Urubu, entrevistar o então goleiro paraibano do Flamengo, o goleiro Santos, articulei tudo com a assessoria do jogador, com a assessoria do Flamengo. E no ano seguinte, ainda no mesmo ano, aliás, eu entrevistei o Hulk, que é o grande jogador paraibano da atualidade, isso em João Pessoa. Então, aos poucos, a TV ela foi confiando muito em mim e me lapidando também, tendo paciência e sendo paciente também, mas com muita determinação, que a gente tem que ter coragem, tem que ter determinação. Que é um mundo infinito, né, Matheus? A gente não vai estar sempre se reformulando. Exatamente, tem que ter determinação, mas ele sempre tendo cuidado comigo. A equipe é muito grande. A equipe da TV Cabranca, TV Paraíba é muito grande. Não sei ao certo quantas pessoas têm. Acredito que 300. Como é que acontece a ida de Matheus para Ribeirão Preto, para o Rio, para Aracaju? Tem um pessoal da Globo lá que dá a cobertura, assim? Como é que acontece? Não exatamente. É porque a questão é a seguinte. Quem vai, por exemplo, os jogos escolares são escolas, certo? As melhores escolas classificadas, por exemplo, as melhores de João Pessoa, e aí elas vão representar a Paraíba. E aí o governo do estado, interessado em ver o bom resultado da Paraíba e a proliferação dos resultados da Paraíba, costuma solicitar a Rede Paraíba de Comunicação ou algum outro dentro de João Pessoa, algum jornalista que possa ir cobrir. E aí todos os custos ficam sendo do COB, que é o Comitê Olímpico do Brasil, ou da CBDE, que é a Confederação Brasileira de Desporto Escolar, que a gente é inserido como se fosse parte da delegação paraibana. Então você fica como se fosse equipe. Exatamente, como equipe. E aí eu vou para esse serviço, mas como é um serviço importante para o povo, que é ver o resultado da Paraíba, ver o resultado do seu paraibano, fazendo um desenvolvimento escolar, esse estado, você faz essa solicitação. Aí eu convidado para ir para Aracaju, fiquei 7 dias, gostaram, a TV gostou, o grande estado gostou também, me solicitaram novamente para o Rio, passei mais de 2 semanas, e no ano seguinte para Ribeirão Preto. Então sempre fazendo esse serviço de cobrir os atletas paraibanos, todos os meninos, 12 a 14, 15 a 17, e aí trazendo para a TV Cabranca, web, TV e rádio, e claro, o governo do estado também vinculava aos resultados. Você no Campeonato Paraibano passado agora, desenrolou, você se transformou em 5 ou 6, porque você estava no Sertão, aí Pombal, aí Patos, e essa parte só do Sertão, você ficava para lá, já eram outros profissionais? Como era que foi dividido essa coisa? Mas lá foi o momento de maior desafio e de maior correria da minha carreira jornalística até aqui. Porque o Campeonato Paraibano é um produto da casa, é da Rede Paraíba de Comunicação, a gente quem transmite há 5 anos, tanto pelo Jornal da Paraíba, quanto pelo GE Paraíba e TV Aberta também. Até o site que a gente assistia aqui é pelo Jornal da Paraíba. Isso, exatamente. E aí, eu por ser sertanejo, ter um conhecimento maior do futebol local, do Souza, que é o clube de maior evidência, do Pombal, do Atlético de Cajazeiras, e por também ter residência própria aqui, o que facilitaria qualquer coisa no trajeto, a TV me coloca para essa missão no Sertão. E aí este ano, nesse primeiro semestre do ano, eu fiz 22 jogos, sendo apenas 2 deles em João Pessoa, Botafogo e Alto Sport, a primeira fase do Campeonato Paraibano, e o jogo decisivo do Campeonato Paraibano entre Botafogo e Souza. Os outros 20 foram todos no Sertão. Ao todo, exatamente, eu viajei 8.257 quilômetros. Então, eram jogos em Souza, eram jogos em Patos. Patos seriam 3 times, Sport de Patos, Nacional de Patos e Pombal. Souza, evidentemente, somente em Souza. Então, eu saía de Iraúna, ia para Patos, terminava, voltava. E quando eu ia fazer a transmissão do jogo, ou seja, era o pré-jogo, o jogo e o pós-jogo, gravava o que a gente chama de boletim para o Bom Dia Paraíba e fechava também uma reportagem, que a gente chama de VT, para o Globo Esporte.
Então era uma jornada muito intensa, desgastante também, mas muito desafiadora e, claro, também recompensadora. Então, para um jogo como esse, eu tenho que estudar os dois times, saber como é que eles vinham, claro, ao longo do processo a gente vai se acostumando com eles, vai armazenando na cabeça. Parece simples, né? Quando já está editado, está lá mas não é. Mas não é. E aí, aí você está lá no jogo, quando você recebe a escalação, aí tá o jogador, não está em campo, tá outro, mas na relação tá o nome, aí você tem que ver com a federação, por quem é, que não é, quem é esse, o juiz, não sei o quê. E aí toda a preparação que você fez, por ali caiu por terra, você tem que se revirar durante a transmissão, e grande parte dos jogos eu era o único repórter para as duas equipes, então você tem que se preparar com o Souza, tem que se preparar do Campinense, tem que se preparar com o Nacional do Passo, tem que se preparar com a Picuiense, então você tem que se preparar para os dois times, enquanto você está no jogo, para além de você estar focado na partida em si, porque você é o repórter da transmissão, você já também tem que estar pensando na reportagem que você vai fazer para o Globo Esporte pro dia seguinte. Então é muito texto que você vai escrevendo na sua cabeça durante a partida, é muita preparação, são muitos números, muitas estatísticas, mas para além disso vem o cansaço, vem as viagens. Então assim, foi muito chão, muitas viagens, muitos jogos, mas muito bom. E quando é por amor e quando sabe se fazer, sai da forma que você faz. Exatamente. Porque isso é impecável, né? A gente está aqui e vê como se não houvesse diferença, a não ser do sotaque um pouquinho, para o pessoal que está lá em cima, lá em São Paulo, o padrão, é um padrão, né? Um padrão, a Globo serve um padrão. E você, muito consideradamente, faz isso com maestria. Importante demais. Matheus, futuro, voos maiores dentro da emissora, ou você está lá sempre esperando, aquele cara que está, eu estou a postos, qualquer coisa me chama que eu estou lá e vou fazer. Mas eu acho... Como é o dia a dia de Matheus? Abriu a segunda-feira, aliás, não sei se tem dia, ou se todo dia é dia de reportagem, de coisa você está lá, mas vamos falar na segunda. Segunda-feira, 7 da manhã, me fala aí como é que começa o seu dia a dia lá em João Pessoa. Pronto, eu chego na TV, geralmente às 7h30, fico lá até às 2 da tarde, que é quando termina o Globo Esporte, porque mesmo eu sendo mais repórter de web, as pessoas perguntam até assim, Matheus, tal horário da manhã eu vou ligar na TV? Eu digo, mais ou menos, porque eu tenho um quadro específico que é o Globo Esporte no Minuto. Então todos os dias, pelo menos às 3, 3h30 da tarde, no intervalo da novela, a população me vê. Mas eu sou mais repórter de web, então eu chego às 7, fico até às 14 horas, porque eu também tenho uma participação nos bastidores da ida do Globo Esporte agora. Globo Esporte TV, no caso, né? Mas aí eu tenho essa participação, mas fico muito mais no web. Os bastidores a gente quer dizer da produção mesmo do Globo Esporte? Da produção do Globo Esporte. Eu fico muito no TP, que a gente chama que é aquelas letrinhas onde o apresentador está lendo. Às vezes eu coloco o repórter no ar também, que a gente diz que é só estar ao vivo, coordenar um repórter que está no externo, que vai entrar ao vivo no Globo Esporte. Mas eu sou muito tranquilo em relação ao futuro, porque eu acho que Deus dá tempo para tudo. Eu acho que cada um tem seu tempo. O tempo é acima de tudo. O tempo acima de tudo. E a gente espera a oportunidade, a gente vai melhorando ao longo do processo, vai aprendendo todos os dias. E a depender de estar em tal posição hoje, tal posição amanhã, muitas pessoas me perguntam, vai quando para o Rio, vai quando para São Paulo, para Recife? Deus é quem sabe, o futuro a ele pertence. Eu trabalho com uma equipe muito boa. Peço perdão aqui para os que eu não citaram o nome, mas... E claro, também, por não lembrar, mas trabalho com pessoas maravilhosas. Beto Silva, como a gente citou, e Souza, já fizemos muitos trabalhos juntos. Beto Silva é um cara espetacular na minha vida. Já documentou alguns momentos lá em Souza, Motofest. Isso, exatamente. Já trabalhei muitas vezes com o Beto, é um cara fenomenal. No carnaval aqui com Lunara, se não me engano. Isso, Nara Moreira. Hoje ela está em outra emissora. E aí, Danilo Alves, que é o apresentador, é um cara que veio uma amizade fenomenal lá dentro, o Mário, o Cisco, o Pedro Alves. Trabalho com uma equipe muito boa. Mas eu acho que o futuro, a gente não precisa ter pressa. O futuro vem, eu acho que o nosso destino já está traçado por Deus. Você falando em outras localidades, cidades, capitais do Brasil todo, eu acompanho a TV Globo aqui na Paraíba, em Iraúna, desde o tempo que a gente via aqui, às vezes Mares. Né? Você talvez não recorde desse tempo, mas seu pai e sua mãe vai recordar. A gente via a TV, a gente sabia tudo do Ceará, do Fortaleza, tal, do PV, de tal, sabia tudo isso aí. E quando passo hoje eu vejo profissionais numa crescente assim, do Nordeste, no Rio, do São Paulo, tal. Eu vejo o pessoal arrastando o pessoal daqui para ir para lá. É quase uma peneira do futebol. Você não pode de Recife, que está lá no dia a dia, no Globo Nordeste,
Quando eu vejo o cara tá no Jornal Nacional, está arrastando tudo. O pessoal das equipes de esporte mesmo, que é lá do Bahia, que às vezes eu estou vendo, aí eu vou para a TV Bahia, eu vou para a TV tal. Os caras falavam de esporte lá em Salvador, agora o cara está no Rio transmitindo Atlético e não sei quem, tal. E está indo uma enxurrada de gente para lá. Né? Mas isso é justamente pelo profissionalismo. A TV convida ou é o espaço que está aberto lá e os caras vão buscar o auge da coisa? É porque assim, Mamá, Globo no Brasil são 5. Tem 5 Globos no Brasil, né? Que é Recife, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo e Rio. As demais são as afiliadas, né? E aí tem grandes afiliados do Brasil, a RBS no Rio Grande do Sul, a Verdes Mares, como você citou, em Fortaleza, TV Bahia na Bahia, TV Cabo Branco na Paraíba. E aí eles fazem muito esse filtro, né? Eu não consigo dizer ao certo para você porque eu não vi muitas pessoas próximas a mim que passaram por esse processo, né? Mas muitas vezes vem o convite. Eu conheço, por exemplo, um rapaz chamado Lafayette Vaz, que era da TV Asa Branca, que é de Caruaru, hoje trabalha no Esporte de Minas Gerais. E aí é um cara que criou um network, né, um conhecimento com as pessoas do esporte, vinha desempenhando o papel muito bem e eles foram lá e fizeram o convite. Né? Então, geralmente é muito assim, de ver a questão da idade, que infelizmente do jornalismo existe muito, do potencial, claro. E claro, do trabalho realizado, que esses 2 últimos pilares que eu citei são os principais. Né? Então vem um convite, está disposto a vir e tal. Recentemente na TV Cabo Branco teve um caso de Ítalo de Luciano, que era repórter, virou editor do jornal Hoje, e hoje é repórter de rua, né, que a gente chama. Então acontece muito isso do nível do profissional e a Globo fazer o convite. Né? E de grandes profissionais também que eram da TV Globo, que hoje seguem seu caminho na internet aí, na web, né, na internet mesmo. Né? Eu, de uma feita dessa, estava tocando no bistrô em Souza, e quando eu olho, tá aí, Ivan Moreda, que era da Globo, né, tá lá jantando. Aí no outro dia, a sócia do bistrô me manda um vídeo, que ele tá lá, me filma, que música massa aí, comendo um camarãozinho aqui e tal, em Souza, na Paraíba, e ouvindo uma boa música aqui, cara, que legal e tal. Esse vídeo, olha a força da internet, é um negócio sério, né, cara? O Thiago Life tem um grande exemplo também. Thiago Life também, né? Globo, vai pra... E uma galera nova, assim, que antenada na coisa e vai buscar, né? Porque assim, a internet, ela realmente ela trouxe novas gamas, né? De ganho financeiro, de ganho de imagem, de exposição. E hoje a gente tem outros aí que tem ganhado espaço. E na internet em si, acho que a Cazé TV é quem mais cresceu recentemente. Pois é, rapaz. Você vai ter agora esse Mundial de Clubes. Felipe tenta me explicar quando a gente tá vendo algum jogo aqui. Como é isso? Pai, eu não sei como é isso não, mas cara, hoje os direitos de transmissão estão cada vez mais disseminados. Aí vem a Liga Forte Futebol, claro, falando de futebol, né? Mas, por exemplo, nesse Mundial de Clubes, Globo e Cazé TV vão transmitir todos os 63 jogos. A Globo entre aberta e Sport TV e a Cazé TV todos gratuitamente no YouTube. Então, para a população, isso foi um ganho fenomenal. Porque quem não tem acesso a uma plataforma de pay-per-view como ESPN, como Premiere, como Sport TV, vai ter a oportunidade de assistir no YouTube. Hoje tem acesso. Então, de modo geral, a divisão dos direitos de transmissão, a forma como a internet tem ganhado cada vez mais projeção e espaço, é bom para a população também. E para nós jornalistas também, porque a gente também tem a oportunidade de ganhar espaço, não somente televisão, mas rádio web. Rádio web tem muitas pessoas que ganham a oportunidade no rádio web. Agora também nessas transmissões via YouTube. Então, a internet tem que levar uma coisa de qualidade também, né? Ela tem que ser uma coisa bem arrumada, né? É importante. A Cazé TV em si, ela tem um estilo diferente. Porque ela quer transmitir o digital como é o digital. Então, por exemplo, não se preocupa muito com gírias, caso escape algum palavrão, ela não se preocupa muito porque ela entende que a linguagem da internet e tal. Certo. Eu sou, nesse sentido, embora seja muito jovem, eu sou um pouco mais raiz. Eu prefiro mais quadradinho. Não, eu também. Tá acostumado. Como na música hoje, né? A música hoje disseminou assim, evoluiu numa parte que a gente vê que não evoluiu tanto, mas o novo sempre vem. A gente tem essa frase, né? Tal de Belchior, então a gente vê coisas. Quem quiser ouvir aquele padrão ali, vai lá, escuta, né? Mas realmente é a linguagem que o pessoal escuta e vê hoje, né? É isso. Mateus, inclusive, Mamá, você como um grande conhecedor de música, eu deixo até essa recomendação para quem está nos assistindo, porque nos últimos minutos nossa gravação foi sobre o futuro, e tem um trecho de uma música, que eu vou dar até a minutagem exata, que eu acho fantástico, que para quem estiver em casa, eu recomendo não somente ouvir, mas ler a letra nesse trecho e refletir, que é do minuto 2:27
a 3h13 de Aquarela de Toquinho. Porque eu acho que é uma música que ela ficou muito conhecida por ser trabalhada em escola e talvez as pessoas... Infantil, a parte infantil, e as pessoas acham que ela é somente uma música infantil, mas não é. Ela tá no meu set list sempre, eu sempre toco ela na noite. E nesse trecho exclusivo ela já começa dizendo que o futuro é mais tronado. Então quem tiver a oportunidade de ler, refletir e escutar esse trecho eu acho muito importante, eu acho uma belíssima canção. O cara sabe de música também. Foto Ideal, estúdio fotográfico. Digisat, segurança eletrônica. Farmácia Padre Anacleto, a nossa farmácia. Aquisson Magazine, a loja das variedades. Aquicel, assistência em celulares, tablets e vendas de acessório em geral. Que Joia Ótica, o caminho certo para uma boa visão. Ananda Presentes. Dr. Kleber Costa de Oliveira. Pousada Beleza, sua casa fora de casa. Conforto, comodidade e segurança. Sacolão Unifrutas, tudo em um só lugar. Una Ovos, saúde e qualidade na sua porta. Misael. Dr. Marlon Arthur, cirurgia geral e urologia. Veinho Atacarejo, autosserviço, lojas em Uiraúna, na Paraíba e Tenente Ananias, Rio Grande do Norte. Crescer com afeto, espaço infanto-juvenil, psicóloga, doutora Jéssica Larissa. Madeireira Formiga, madeiras e materiais para construção com qualidade. Una Salgados, venha se deliciar com o sabor da felicidade, no centro de Uiraúna, Paraíba. Posto Santo Antônio, pousada e conveniência, BR 391, saída de Uiraúna para Souza. Clean Mais, clínica especializada, Dr. Denis Pinheiro, no centro de Uiraúna, Paraíba. Ok, retomando aqui, Cantando Histórias, conversando com o Matheus Aquino a respeito dessa violência hoje dos estádios, ele que está no seu dia a dia transmitindo, como eu falei, chega até antes de todo mundo, né, para montar a parafernália que é o equipamento, aquela coisa toda, e falar um pouco dessa coisa hoje, que é o medo de ir para o estádio ver seu time de coração. Realmente é uma coisa temerosa, assim, né? As rivalidades dos clubes existem demais. Tem essa questão de aliança de torcida organizada e você é aliado desse, e, portanto, é rival desse, existe muito isso. Mas eu acho que falta muito mais uma fiscalização dos clubes. Eu não digo somente do clube mandando. Vou dar hipoteticamente aqui. Flamengo e Ceará, Flamengo, as torcidas são rivais. Mas a torcida mandante, que é do Ceará, ela tem que ter uma preocupação grande com a sua torcida. E o clube visitante, que é o Flamengo, tem que ter uma preocupação de fiscalizar a sua própria torcida. Para evitar que isso afaste as pessoas de bem que vão frequentar o estádio. Aí, frequentemente, a gente vê as ações dos clubes. Mulher, idoso e criança não pagam. Mas essas ações, geralmente, não estou dizendo que é uma regra, acontece depois que o clube foi punido por conta de uma briga de torcida. Isso tem que ser frequente, a gente tem que municiar de boas ações sociais para que a briga não aconteça e para que a gente leve ao estádio pessoas de bem. Aí vem outras coisas que acarretam muito o alto valor do ingresso. E, claro, infelizmente, a criminalidade e os órgãos de segurança têm que estar cada vez mais ativos e fiscalizar ainda melhor. O que eu acho que sou defensor é já ver o RGC, que é o Regulamento Geral de Competição da CBF, já previsto em lei uma punição severa ao clube. E quando eu digo punição severa, não é somente um jogo, 2, 3 de portões fechados, não. Houve qualquer tipo de briga dentro do estádio, é perda de ponto.
Eu acho que somente assim... Aí vai no bolso mesmo, É. né? Literalmente no bolso, que é o que interessa. Né? Exatamente. E para o próprio torcedor. Porque o torcedor ele não vai querer ver o seu clube sendo prejudicado dessa maneira. Com certeza. Porque eu acho que a qualquer tipo de menor confusão que haja, menor de lesão possível, qualquer tipo de torcedor que esteja ao redor do estádio, principalmente dentro dele, perda de pontos. Então Você o torcedor teve um corte na cabeça, menos 3 pontos. Pronto. Eu acho que assim talvez fosse um caminho para a gente seguir. Como o racismo, a xenofobia, a homofobia, eu acho que tudo isso é crime. Então, se partir para perda de ponto, eu acho que talvez fosse um caminho para a gente melhorar a criminalidade dentro dos estádios. Nos bastidores aqui, a gente, já querendo abordar esse assunto, você me falou de uma experiência sua em Recife, foi ver um jogo lá e notou bem, ficou bem visível essa coisa da insegurança nos estádios. Fala um pouco pra gente aí. Eu não presenciei nenhuma briga, mas você sente a insegurança, e principalmente fora do Arruda. O jogo terminou 1-1, Santa Cruz e Sport, no jogo decisivo que foi na Ilha do Retiro. O Sport venceu, avançou à final e foi campeão. Mas quando eu saio do Arruda, aquele engarrafamento já característico de Recife, você via torcedores do Sport e torcedores de Santa Cruz montando emboscadas. Então ficava somente um grupinho no fundo de uma rua e você via com cacetete, com pedaços de madeira, pedras em mãos. Naquele dia específico não aconteceu nada, mas esse ano a gente viu no noticiário cenas terríveis. Parece que já é uma coisa recorrente em coisas, em jogos simples, né? Agora, há pouco tempo atrás, Pedrinho até me relatou, pai, aqui na rua onde eu moro, em Campina Grande, era um jogo sub-17, Campinense e 13. Aconteceu. Caraca. Agora, semana passada, para você ver. E olha que a Paraíba não tem essa história. Os jogos da Paraíba costumam ser muito tranquilos, mesmo naqueles clássicos de maior rivalidade. Como é o clássico do Sertão, Atlético de Souza, o clássico do Patos, Esporte Nacional, o clássico de Campina, que é a maior rivalidade da Paraíba, mas não tem tanto, embora teve agora com o Sub-17, e os clássicos envolvendo o Botafogo, que é o Botafogo 13, o Botafogo Campinense, que de modo geral não acontece muito, mas ainda tem. E aí eu volto a dizer, eu acho que resolveria não, que talvez seja uma palavra muito forte, mas caminharia para o processo de aprendizado se o clube fosse punido severamente com perda de pontos. Eu acho que esse seria um caminho muito bom. Mas aí a justiça esportiva, ela esbarra num muro grande que são os dirigentes, as forças do clube, né? E a torcida também, né? A gente sabe que em São Paulo os clássicos é de torcida única, não é isso? Sim. Já foi. O que tu acha disso? Torcida única no Pois estádio? e o que eu acho... Assim, pela violência a gente acha legal. O que eu acho intrigante é que se você parar para olhar, você como flamenguista, os clássicos no Rio são torcidas mistas. E acontece, tem que ser clássico meio a meio. Você assiste um Fla-Flu, a torcida está no meio. A torcida do Flamengo está no meio da Fluminense e vice-versa. Né? Flamengo e Vasco, que eu entendo como a maior rivalidade, todas elas no meio, Flamengo e Botafogo, Botafogo e Fluminense, Botafogo e Vasco, está tudo no meio. Já São Paulo não. E aí, pro espetáculo é muito ruim. O espetáculo é muito ruim, você vê um clássico no Morumbi, São Paulo e Palmeiras e só tem torcedor tricolor. Corinthians e Santos, só tem Santista. O espetáculo é muito ruim. Agora a gente sabe que não vai acontecer nada dentro do estádio, mas não inibe que aconteça fora dele. Porque pode acontecer fora dele, como acontece, confronto de torcida, ou como eu tinha citado, por exemplo, rivalidade de torcidas organizadas, como a torcida do... Agora eu vou pedir perdão a quem está nos acompanhando, não lembro se foi a torcida do Cruzeiro contra a do Palmeiras, se foi a torcida do Palmeiras contra a do Cruzeiro, que fizeram em Minas Gerais, atacaram o ônibus da Máfia Azul. Estava chegando. Acho que a Mancha Verde atacou o ônibus da Máfia Azul, que era do Cruzeiro. E nada a ver, não era um jogo de Palmeiras contra Cruzeiro, não. É simplesmente por haver uma certa rivalidade entre as torcidas organizadas, fizeram essa emboscada. Então o grande perigo não está dentro do estádio em si, é fora dele. Então enquanto não houver punição severa, esse tipo de coisa, infelizmente, a gente vai seguir vendo. E aí, claro, aí vem a base de tudo, que é a educação. Né? Enquanto a gente não melhorar a própria educação brasileira, que é a base de tudo, é a educação, não vai resolver. A base de tudo é a educação, para qualquer espectro social que seja, a gente tem que iniciar e melhorar a educação. Matheus, quando eu entrei em contato contigo para a gente ter esse bate-papo aqui, essa conversa no Cantando Histórias, você me disse que estava de férias. Essa temporada aqui em Uiraúna, com certeza vai visitar parentes no Rio Grande do Norte, né? Eu sei que vocês também têm parentes ali em Vieirópolis. Tá de férias mesmo
não tem trabalho em nada nesse tempo que você está aqui, porque às vezes a visão do repórter, do jornalista está sempre, né, tá sempre ligada, as antenas estão sempre ligadas. E tem aquela coisa de Matheus só fazer aquela coisa que é do trabalho, ou tem alguma coisa assim, eu fui jornalista, eu posso pegar, como é que é isso? Para o repórter, para a comunicação social, como é importante. Eu estou bem sossegado, honestamente, só que a gente sendo jornalista, a gente nunca está desligado. Justo. Pelo contrário, se a gente se desligar um minuto que seja, no outro dia a gente está perdido. Até você assiste quase todas aquelas resenhas de TV, aquela coisa toda. Então, por exemplo, o Botafogo está jogando a Série C, Souza e 3 a Série B, eu tenho que estar assistindo todos os jogos para saber como é que está o desempenho da equipe, porque quando eu voltar eu vou fazer matéria sobre eles. Então, se eu não souber como eles estão, não tem como, eu não posso me desligar. Agora, por exemplo, o Botafogo demitiu recentemente o técnico Antônio Carlos Zago. E Zago mandou uma mensagem para mim. E aí ele, em certa medida, desabafou comigo e explicou o motivo da demissão. Então, mesmo de férias, eu estava tendo um contato conectado. E aí, furo, que é uma coisa que todo jornalista sonha em ter, e aí, para quem não sabe, o furo, quando a gente dá a informação em primeira mão. Então, por exemplo, uma das principais que eu já trouxe foi quando o Otávio, que é um jogador pessoense, naturalizado português, jogou na Copa do Mundo, inclusive, pela seleção de Portugal, foi contratado pelo Onassi, atual técnico do tribunal. Então eu fui o primeiro no mundo a noticiar o acerto, mais de 300 milhões de reais na época. Então a gente está sempre antenado e buscando trazer esse tipo de notícia. Então o furo geralmente acontece um dirigente mandar mensagem, ei, tal jogador está vindo para cá. Dá notícia, mas não fala porque eu tenho a dizer não. Ou a gente escuta algo de alguém, pode ser que tal jogador vá para lá. E a gente fala, ei, dirigente está para sair. A gente conversa com outros para saber. O furo ele também é muito delicado. Porque, por exemplo, hipoteticamente, Matheus, aqui não dá notícia, Mamá acerta que a sociedade esportiva viralmente. Se eu cravar o acerto, eu estou dizendo que Mamá já é lá. Agora eu tenho que ter fontes que realmente me digam que ele está lá. E se Mamá acabar não indo? Aí Matheus fez o que a gente chama de barrigada. Então tem que ter muita cautela, muito cuidado. O furo é muito importante. Agora, eu faço um trabalho muito em volta da Paraíba. Já fiz muitas matérias que trouxe Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Vasco, mas geralmente é o que está em volta da Paraíba, porque eu cubro a Paraíba, hoje é a Paraíba. Então matérias todos os dias, dos grandes clubes da Paraíba, dos clubes paraibanos menores, dos outros esportes paraibanos eu vou trazer. Mas quando é nacional, requer um pouquinho mais de cuidado e geralmente tendo alguma ligação com a Paraíba de alguma maneira. Por exemplo, a maior matéria que eu fiz para o site, essa eu me orgulho muito, embora não tenha dado tanta audiência, no ano retrasado, eu fiz um levantamento no século XXI de todos os clubes que foram campeões estaduais no Brasil, de todos os 26 estados, mais o Distrito Federal, todos eles, de 2001 a 2023, e quais clubes eram das capitais do Brasil e quais eram do interior. Então eu fiz o levantamento de todos os campeões, mais isso, para dizer a porcentagem de campeões da capital e do interior. Um estudo bem definido do futebol no Brasil. Foram 2 semanas de muita análise, porque, por exemplo, Santos. Santos é do litoral. Santos é da capital ou é do interior, do seu litoral? Aí eu tive que conversar com geógrafos para me explicarem se o seu litoral se enquadrava no interior. No caso de descer a serra, subir a serra. Exatamente. O Distrito Federal. O Distrito Federal tem cidades, tem cidades satélites. Então capital ou é interior? Como é que fica essa situação? E eu fiz todo o levantamento e foi muito detalhado. Porque, por exemplo, o trem do Amapá é capital ou interior? Aí eu disse lá, campeão do tal ano é do interior. Eu fiz todo o levantamento, depois o cálculo de todas as regiões do Brasil, de todos os estados, quais os clubes campeões, de onde eram geograficamente. Foi uma reportagem muito detalhada que eu fiz, 2 semanas de meu trabalho, e me orgulho muito, embora não tenha dado tanta audiência. Mas e esse trabalho seu, é claro que virou um documentário aí, né? Exatamente. Até para estudos. Uma série histórica. E esse é um exemplo que eu dou de uma reportagem que eu pude trazer os clubes dos 13, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, São Paulo. É um tipo de matéria que eu consigo trabalhar os grandes e que tem um envolvimento com a Paraíba. Falando do interior, e como você citou nessa matéria desse estudo seu, o Campeonato Paraibano sem o Atlético de Cajazeiras. É ruim. É ruim, né? Sem essa rivalidade que tem Souza e Cajazeiras aí. É ruim. Matheus, pelo seu conhecimento, pelo que você escuta, o pessoal comenta, tem uma chegada do Atlético aí sendo planejado ainda, ou o pessoal
já jogou a pá de terra em cima dessa coisa toda? O Atlético ele jogou a elite do Campeonato Paraibano no ano passado. Ele ganha a segunda divisão em 2023, sobe em 2024 e 2024 cai. E aí este ano ele vai jogar a segunda divisão para tentar novamente o acesso. Mas o Atlético tem uma questão política muito grande. É uma questão política muito grande ali. Por exemplo, não tem um cara que se doe para o clube, como é o caso do Souza com o Adriano Abrantes. O Adriano Abrantes ele dá a vida para o Souza. A vida dele é o Souza Esporte Clube. E o Souza, se você somar cotas que ganhou do ano passado para o ano que vem já garantidos com o título deste ano, são mais de 10 milhões de reais. Então você imagina um time numa cidade de 60 mil habitantes, com 10 milhões de reais só em cotas. Já o caso do Atlético, ele está, infelizmente, fadado, não vou dizer ao fracasso, mas a tentar se manter na elite, coisa que ele não está conseguindo. Virou um sobe e desce danado. Então, no momento, até onde eu sei, ele não está tendo um presidente, ele está enquanto instituição ali, mas não tem alguém tomando de conta. Então o Atlético, enquanto não tiver alguém que realmente tome de conta, que dê a vida por ele, que saiba organizar a dívida milionária que o Atlético tem, se eu não me engano, há 2 anos a gente fez uma reportagem, que a dívida do Atlético era superior a 4 milhões de reais. Então, para um clube que não disputa competições nacionais, como é que você vai angariar recursos para sanar essas dívidas? E aí, de onde é que você vai angariar recursos para você montar um plantel no mínimo decente? Não somente para subir e conquistar o acesso, mas para se manter na elite. É muito difícil. Então, assim, é lamentável para o futebol sertanejo, porque o clássico do sertão é muito bonito. Eu acho incrível quando a gente faz o jogo Atlético de Souza e a resenha. Porque o torcedor do Atlético chama o torcedor souzense de lagartixa. E o torcedor souzense chama o Chumbinho. O Trovão de Chumbinho. Eu acho isso fantástico. Caraca, os caras são muito bonito. realmente irônicos. Muito bonito. Mas, infelizmente, enquanto não tiver alguém que realmente dê a cara e que resolva erguer o Atlético com a história tão bonita que ele tem, uma equipe campeã paraibana em 2002, embora o Botafogo ainda leve a justiça para tentar levar o título, mas o título é do Atlético do Cajazeiras. Enquanto não tiver alguém que realmente tome de conta, infelizmente vai ser assim. Enquanto isso, o Souza vai, a passos largos, se distanciando em relação aos outros clubes do sertão. O grande rival dele é o Atlético, mas em questão de conquistar o Nacional de Paz, foi campeão em 2007. Mas o Souza, tão jovem, fundado em 94, já tem 4 títulos. Aliás, o Atlético tem, não é? O Atlético tem título. Aliás, o Souza fundado em 91, e aí o Souza é campeão em 94, 2009, 2024 e 2025. Agora sim. O Souza tinha essa questão de ganhar um título a cada 15 anos, 94, 2009, 2024, mas agora bicampeão com merecimento, e por sinal, o Souza não era para ser bicampeão, o Souza era para ser tetracampeão seguido. Mas o destino preferiu assim, o Souza vem conquistando aí cada vez mais espaço nacional, e eu tive o privilégio de estar presente e de fazer para a Rede Globo um dos maiores jogos do futebol paraibano, certamente o maior do Souza, que foi aquele 2-0 em cima do Cruzeiro no ano passado na Copa do Brasil, num dilúvio danado em Souza. Era quase no meio do campo. Absurdo. E foi tão emocionante, até me arrepio em lembrar, quando o Souza marca o primeiro gol, e naquele momento o Souza estava se classificando dentro do Cruzeiro, eu estava no banco de reservas do Souza, ficava naquele local, e a Globo Minas mandou um repórter de Minas Gerais para cobrir o Cruzeiro, que foi o Roger Casé, pernambucano, que estava no primeiro gol. E aí quando o Souza marca o primeiro gol, os jogadores emocionados saíram correndo, me levando com o microfone e tudo, eu caí, fiquei enrolado no fio. E aí eu me arrepio só lembrar, e o Souza, beleza, marcou aquele gol, estava se classificando, o Cruzeiro aí começou a arrochar para ver se tentava empatar. Pouco tempo depois, aí veio aquele golaço do fora da área. Mais uma vez levaram o Matheus com o microfone. Ei, Matheus, você me contando essas partes aí que acontecem no estádio, no gramado, que você está ali, só não está com a bola no pé, mas está com o microfone a postos. A repórter até lhe perguntou lá no dia que eu estava assistindo: Matheus, como é que está o tempo por aí? Porque tu tomou algumas chuvas esse campeonato paraibano. Tomei muita chuva. Muita chuva. Você enfrenta chuva, calor. Teve um dia em Patos que eu passei mal. Porque, para quem nunca frequentou um estádio, o gramado é irrigado. Aí Patos, a capital do sol, rainha das esperas, naquele calor já conhecido de Patos, tava um sol danado, zero vento e o gramado sendo irrigado. Meu amigo, aquela abafada, eu cheguei no gramado às 2 da tarde. Eu cheguei às 2 da tarde para o jogo começar às 5. Eu cheguei para me preparar, cheguei com o Beto Silva, inclusive. Passei mal, né? Passei mal, o rapaz da engenharia da nossa equipe até vomitou lá no esquerdo, estava insuportável. Em contrapartida, outros dias eu peguei muita chuva. Então você pega chuva, você pega calor, você tem que estar preparado para todas as estações do ano. Realmente não é fácil. E assim, e o interessante
é que a gente também cria vínculo. Porque o time que eu mais fiz jogos nos últimos 4 anos foi o Souza. E aí você cria um vínculo com a instituição. Então, você fala, por exemplo, o meu pai que é flamenguista, meu pai sofre muito com o Flamengo, eu também sou flamenguista, todo mundo sabe. Mas eu criei um laço muito grande com o Souza. Gosto muito do atleta também, mas pelo Souza estar em evidência, eu sempre fazendo jogos de Souza, você sofre tanto quanto o seu público do coração. Então, a final do Campeonato Paraibano, o Botafogo levando a decisão para os pênaltis, eu no Almeidão e João Pessoa, e eu ficava olhando, caramba, o Botafogo vai levar esse título. Porque o Botafogo no jogo decisivo estava melhor. O Souza ganha o jogo de ida, mas o decisivo o Botafogo estava melhor. E falando, caramba, não é possível, o Botafogo vai levar esse título. Quando o Souza marca o gol de empate do Eliel para os 30 do segundo tempo, aí aquela emoção, eu parei, eu falei, não posso falar nada aqui. E eu vou ter que comentar sobre o jogador que marcou o gol, vou ter que trazer a estatística dele, mas aí o cuidado de não transmitir uma emoção para além daquilo que deve ser transmitido. E aí, alguns e alguns até disseram que minha voz até deu uma falhada, porque no fim das contas se torna inevitável, porque o Brasil seja profissional, se tudo a gente é humano. Claro. E aí, eu parei e falei, cara, o Souza tá aqui sendo campeão. E aí, quando termina o jogo, termina todas as entrevistas do pós-jogo, aí os jogadores indo comemorar comigo, me abraçar, dizer, Matheus, somos campeões, Diego Ceará, que foi o craque do campeonato pela segunda vez consecutiva. Eu disse pra você, Matheusinho, que a gente ia ganhar e tal, porque a gente passa a fazer parte do dia. Conviver ali com os Conviver, você tá fazendo treino com eles, termina o treino, termina o jogo, você fica lá batendo papo, muitas vezes termina o jogo do Souza e a gente fica lá fora, braço cruzado, debatendo, pô, velho, podia ter feito assim, podia ter sido assim. O treinador, talvez, se não tirasse esse cara, teria sido melhor. Souza e Altos esse ano, eu fiz para a Premier, para o Nordeste, terminou o jogo, Aldona Abrantes e o então treinador do Altos, Francisco Biar, conversando. Lá e eu lá no meio deles, aqui conversando, ouvindo, debatendo e tal. Francisco Biar agora é o treinador do Souza. Olha só. Então, para você ver como é que é. Então, esse tipo de coisa, quando a gente está dentro, passa a perceber como funciona, passa a se sentir parte dele também. E ganhar amizades que você nem imagina que um dia você fosse ter. Eu, por exemplo, tenho contato direto com o Matheus Cunha, que hoje é o grande atacante brasileiro da Premier League, e está em contato com o Manchester United. Tenho contato com o Hulk, tenho muito contato com o Santos, que agora está de volta ao Atlético Paranaense, que foi do Flamengo. Então você passa a ter contato com pessoas que você não imagina. Exatamente, você passa a ter contato com pessoas que você nunca imagina na sua vida. Voltando aqui para Paraíba, a gente pode dizer que o Souza é a pedra de calçamento no olho dos grandes lá de uma pessoa em Campinas. É a criptonita. É a criptonita que você vê, né? O Souza faz o sertão ser notado no futebol paraibano, hoje até no Nordeste, né? Eu vou até além, Mamá. Eu acho que, se tratando do interior do Nordeste, o Souza hoje é o principal clube. Porque há 10 anos você tinha, por exemplo, o Salgueiro. Você teve no início da última década o próprio Campinense, que foi campeão da Copa do Nordeste em 2013, em 13 em cima do Asa de Arapiraca, em 16 ele é vice para o Santa Cruz. Mas hoje é o Souza, porque o Souza ele elimina o Cruzeiro, quase elimina o Bragantino no ano passado, e aí para umas oitavas contra o Brasil. Deste ano, se não fosse a arbitragem, o Souza estava na segunda fase da Copa do Brasil, eliminando o Bragantino, mais uma equipe de Série A. E aí o Souza está figurando Série D, com chances de acesso à Série C. Ele está figurando fase de grupos da Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Então eu acho que hoje o Souza não somente é a grande criptonita dos clubes paraibanos, mas como a equipe de maior evidência no interior do Nordeste. Agora, o Paraibano ele tem dificuldade com o Campinense. O Campinense realmente é uma equipe que dá dificuldades ao Souza. O Souza nunca tem vida fácil contra o Campinense. Mesmo quando o Campinense não viu os seus melhores momentos. Esse ano que jogou no Campinense, por exemplo, foi o também Viralmense Esquerdinha. Esteve lá. Ano passado, Juninho Paraíba, que era de Viralma, foi campeão paraibano com o Souza. Mas o Souza sempre tem dificuldade contra o Campinense. Embora tenha vencido na fase de grupos desse ano por 2-0. Mas tem essa dificuldade. Mas contra o 13, que é um franco freguês do Souza, e o Botafogo principalmente, o Botafogo é bivice, embora não exista esse termo do Souza, os dois em casa, ano passado e este ano. Ano passado na disputa por pênalti, esse ano não tem que estar mal. E o 13 ele é vice para o Souza em 2009, é campeão em cima do Souza em 23, no Marizão, na disputa por pênalti, mas no ano passado foi eliminado o Souza novamente, dessa vez. E esse ano, né, nas semifinais. O Botafogo se reforçou bem. Reforçou bem. Figuras aí conhecidas do Brasil, do futebol brasileiro. É porque o Botafogo está passando por um processo diferente. Na Paraíba só existia uma SAF,
que é a Sociedade Anônima de Futebol, e o SAF, para quem não sabe também, é um empresário ou um grupo de empresários que passam a gerenciar o clube e ele deixa de ser a associação, como por exemplo o Flamengo não tem um dono, o dono são os torcedores, e passa a ser uma empresa. E o Botafogo agora é uma empresa, uma Sociedade Anônima de Futebol, com um contrato de 15 anos, 270 milhões de reais, podendo chegar até 300, claro, mais as correções inflacionárias. E aí, um dos donos é Alexandre Galo, que ano passado foi diretor técnico do Santos, foi um volante conhecido, um dos donos, um dos acionistas a ele, embora seja minoritário, mas pelo menos é o CEO do futebol. E aí o Botafogo ele tem um investimento hoje maior que as equipes, porque tem empresários fortes por trás. Um deles, por exemplo, é o neto do fundador da Piraquê, que é um grupo alimentício muito grande no Brasil. Então o Botafogo se reforçou, trouxe Henrique Dourado, que é o nome mais conhecido, embora tenha jogado no ano passado, mas trouxe novamente para este ano. Trouxe o Cid Clay, que foi um lateral esquerdo que jogou no Atlético Paranaense, jogou no Corinthians. Então tem nomes conhecidos, o Renier, que foi zagueiro do Remo. Mas mesmo assim não foi páreo para o Souza, que eu acho que muito mais do que destaques individuais é o coletivo. O Souza manteve na equipe titular 6 remanescentes do título do ano passado. Do Bruno Fusso ao meio do Ceará. Manteve a base e é uma equipe que joga com alma. O que eu acho interessante de Souza e Atlético de Cajazeiras, e falando de torcedor, porque, por exemplo, é difícil você achar um único torcedor do Souza, que torce somente para o Souza. Você acha do Botafogo, da Paraíba, embora seja pouco. Mas eles torcem para além do clube, torcem para a cidade. O torcedor do Atlético de Cajazeiras, ele não quer ver somente o Trovão azul em evidência, ele quer ver Cajazeiras em evidência. O que eu acho que o Iraúna tem capacidade de fazer. Porque, se eu não me engano, daqui de Iraúna tem a federada, é a SBU. É a Sociedade de Iraúna. Eu acho que a SBU ela é federada, a Federação Paraibana de Futebol. Eu acho que a SBU ela tem condições de formar um time. Porque, por exemplo, há 2 anos consecutivos, quem tem time na elite de futebol paraibano é o Pombal. O Pombal de uma cidade maior do que o Iraúna, o dobro do Iraúna, mas não é uma equipe financeiramente tão avantajada. É uma equipe que ela se montou com jogadores muito da região, foi para o seu primeiro ano na elite, conseguiu se manter. Esse ano, mais um ano na elite, se manteve. Por que o Iraúna não pode fazer isso? Eu acho que o Iraúna merecia que a SBU ela fosse melhor fomentada. Porque eu acho que a SBU ela pode disputar uma 3ª divisão. E aí ela teria totais condições. Você imagina Esquerdinha e Juninho Paraíba disputando a SBU. Com a experiência que tem, com a qualidade técnica que tem, sem sombra de dúvidas, a SBU subiria para uma 2ª divisão. Até com conhecimento de outros jogadores, né? Claro, do porte, claro. E trazendo a coisa da casa também para dentro dos atletas novos aí. É o know-how dele, chama a atenção. Pô, Esquerdinha, camisa 10 do Campinense, está na SBU, bora lá ajudar o time e tal. A SBU disputa uma 2ª divisão. Já seria uma grande coisa para o Iraúna. Você imagina o time iraúnense na 2ª divisão paraibana. E aí quem duvida que não poderia subir para a 1ª? Repito, o Pombal não subiu. Eu acho que o Iraúna merecia. Eu acho que se pensasse com carinho, se alguém realmente tomasse a frente, eu acho que o Iraúna ganharia muito. Porque, como a gente disse lá no início da nossa conversa, o iraunense valoriza muito o Iraúna. Olha, eu morando na capital é difícil achar pessoas de outras cidades que valorizem tanto a sua cidade como o iraunense valoriza o Iraúna. O povo daqui é apaixonado pela sua cidade. Tanto é que a gente vê, talvez, uma de seus maiores munícipes em toda a sua história, Luiz Arundina, que mesmo estando em São Paulo, leva a bandeira do Iraúna para o ano. E daí a gente tira um exemplo de quanto o Iraúna se apaixona por Iraúna. Justamente. E eu acho que o Iraúna, que é a terra dos médicos, músicos e sacerdotes, podia trazer mais um título para si, que é do esporte, se alguém realmente levantasse o futebol daqui. Viu? E também do repórter Matheus Aquino, que está trazendo essas coisas aí para o pessoal que está em casa escutar bem direitinho, se planejar e quem sabe a gente não chegue aí a esse padrão. Matheus, satisfação em ter você no programa aqui. Deixa eu passar aqui uma lembrancinha do programa. Um chaveirinho aqui para você colocar na chave do apartamento. O programa Cantando História, meu amigo Francimário Costa, lá do Foco Ideal. É uma lembrancinha para você. Traga suas considerações finais aí. Quero dizer que foi uma satisfação e um prazer receber esse bate-papo aqui, aprender um pouco de futebol, como é que está a Paraíba, dos trabalhos seus, dos que virão, né? A gente sempre fica orgulhoso de te ver na TV,
passando a informação como ela é, na verdade, como você disse que gosta da coisa raiz, bem arrumadazinha, fazer direito, e trazer essa emoção aí de ser o menino do tempo quando a chuva chega, ou passar mal no estádio, essa coisa tudo de se enrolar nos fios, e trazer essa parte que talvez quem está em casa não vê que está tudo arrumadinho, mas acontece tudo isso no dia a dia, né? Então o trabalho é isso aí, é impressionante e é muito importante para a gente. Isso, tem uma equipe muito grande por trás, né? Sempre fazendo acontecer. Então, Mamá, mais uma vez, muito obrigado, satisfação muito grande. E Mamá, para quem não sabe, é um amigo de longa data, até porque eu estudei com o filho dele, Certeza. Pedro Eduardo, Pedrinho, um cara que eu gosto demais, menino do bem. Como eu disse no começo, fez parte do programa comigo na Rádio Capivara, o que também é fenomenal. Então, só quero agradecer mais uma vez a você e parabenizar novamente pelo brilhante programa. É sempre importante valorizar quem está tomando a nossa terra, que é o Iranense. Eu agradeço demais para quem esteve aqui acompanhando esse nosso programa. Agradeço mais por todas as mensagens que eu sei que devem estar chegando por aí. Contem comigo, porque quem me acompanha no Instagram sabe que está lá na minha bio, Paraibano de Iraúna. Isso é uma coisa que eu carrego com muito orgulho, com muita felicidade, com muito amor. Carregar por todo o Brasil a bandeira de ser iraúnense. Certeza. No bannerzinho, quando eu vou tocar, tá lá também. Mamá de Iraúna, em qualquer lugar. É tá bonito, lá. né? Eu acho massa isso aí. E não foi eu que coloquei esse nome, né? O meu nome. Qual é seu nome? É Francisco. Não, Francisco não. Como é que você é chamado? O apelido? Mamá. Mamá tu mora onde? Em Iraúna. Então, Mamá de Iraúna ficou e tá aí. Então a gente só agradece. Valeu. Pessoal, obrigado mais uma Valeu. vez. Valeu, Matheus. Show de bola. Saúde, paz e muito trabalho para você com sua competência, que a gente sabe que você vai chegar longe. Obrigado. Forte abraço. Até mais, pessoal.